Hora 7h46. Repita. 7h46. Agora vamos atender nossos ouvintes que chegam até nós pelas redes sociais. Carlos Aros. Joseval, os ouvintes participam do Jornal da Manhã pelo Twitter, no @portal Jovem Pan, também pelo Viber, no 56 7000. Quero destacar, Joseval, uma matéria que está aqui na internet, no portal da Folha, mostrando um churrasco entre amigos. Tem cerveja, tem churrasqueira, só que esse churrasco acontece, Joseval, na penitenciária Lemos Brito, em Salvador, uma das 5 piores de todo o Brasil. E as imagens mostram que tem preso que tem dentro da cela esteira, bicicleta ergométrica e alguns privilégios. Então eu quero saber do ouvinte da Jovem Pan, o que os nossos ouvintes acham desses privilégios dos presos lá na penitenciária Lemos Brito, na Bahia. Essas fotos foram reveladas depois que alguns celulares, veja só, os presos também têm celulares, foram apreendidos pelos agentes penitenciários. Eu quero saber dos ouvintes pelo Viber no 56 7000, podem mandar mensagem de voz, mas quero ouvir vocês também, Raquel, professor Vila, Joseval, que é isso, até bicicleta ergométrica, é para ficar preso, mas ficar com a saúde em dia, né? É claro, é verdade, é isso mesmo, acho que isso é importante. Pode-se reivindicar também agora outros equipamentos, né? Eu acho que isso é essencial, isso é o Brasil. O que chama a atenção, e é uma coisa inaceitável, é que os estados não têm efetiva administração dos presídios, eles não administram os presídios. Os presídios são administrados pelas facções criminosas, né? Isso nós já vimos casos terríveis do Maranhão. Parece que resolveu o problema de Pedrinhas, ninguém mais fala. As pessoas continuam sendo mortas, tal. Tem problemas no Piauí, tem problemas em São Paulo, tem problemas no Rio de Janeiro. Agora vimos esse episódio de Salvador. A questão que se coloca é o seguinte, a impressão que dá é que os governos estaduais abdicaram da administração dos presídios. O bom presídio para os governos estaduais é aquele que não se rebela. E para não se rebelar, você entrega o poder aos presos. É isso aí. E uma das justificativas, né, da direção do presídio lá da Bahia, da penitenciária da Bahia, para essas regalias aos presos, é justamente essa, para evitar motins entre os presos. E isso é um absurdo. Ou seja, nós, Estado, ficamos nas mãos dos presidiários, né? E é por isso que existem tantos casos, né, de presos que comandam facções, que comandam suas quadrilhas, ainda que presos. Ontem, o jornalístico fantástico da Rede Globo exibiu uma reportagem de um estelionatário que continuava a praticar seus crimes cinicamente de dentro da cadeia, utilizando telefone celular de dentro da cadeia, mantendo uma rede criminosa que o ajudava a cometer seus crimes. Ou seja, o Estado fechou os olhos, abriu mão do seu dever de assegurar o cumprimento da pena dentro das prisões brasileiras.